E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Pós-Páscoa, levemente descansada e com muita espinha no meu rosto. E por isso mesmo eu tenho uma equipe de cuidado, sim, Gabi, esteticista, faz uma limpeza de pele maravilhosa. Mas, além disso, estamos aí com a Gabi num tratamento de lipedema com drenagem linfática. E olha, 5 meses, a minha perna já deu diferença, tá? Deu diferença. E eu noto, Pedro nota, algumas amigas notam. Quem não notou e quiser anotar, tá? Tipo, aí disponível, tá? A Loma Isidoro nota, que é a minha personal trainer, que também é corresponsável por essas pernas desinchando da lipedema. O arroba da Gabi e da Aloma tá aí na descrição. Gente, hoje eu tô gravando aqui no meu lugar de sempre, só que tá tendo festa nos meus vizinhos e talvez vocês escutem, talvez não. Não sei se o microfone vai captar, mas fato é que o tempo que eu tenho para gravar o podcast é esse, agora. E se não for agora, não será nunca mais. Então, se tiver uma musiquinha de fundo, é isso. Entra na festa, tá? Vamos aproveitar aqui, ó, essa energia pascual. Vamos começar então pelo dízimo. Pelo dízimo. Você já contribuiu com a nossa obra? Hã? Você já entrou para a nossa campanha de financiamento coletivo? Lá com valores. Vamos combinar? R$ 20? Não vai fazer conta para você. Vai ser muito bom para mim. Tá? R$ 20. Dá para fazer. O site é www.apoia.se/especialista em homens e segue especialista em homens nas redes sociais, comenta, compartilha, manda pra gente importante, pra gente inútil também, tá bom? E bora pra história da Samantha. Samantha, lá pros seus 25 anos, saiu de um relacionamento longo, daqueles assim que ela quase ia se casar, mas não deu certo. Aí ela tava com aquele coraçãozinho partido, tava mal, em pedaços, quando saiu desse relacionamento e ficou, tipo assim, solteirona, né? E daí entrou naquela fase do agito total, vida noturna, relacionamentos casuais. Samantha estava no último ano da faculdade e tinha um amigo próximo, muito gente boa, que era o Rodrigo. O Rodrigo era da cidade do interior do estado e ele vinha de uma família influente. Uhum. Então ele estava estudando na capital para se formar, ele era muito gato, inteligente. A mulherada caía matando em cima dele e poderia ser ele o nosso protagonista, mas ele não é, tá? E com a Samantha era só amigo mesmo, tá? Um zero, um à esquerda nessa história de hoje. Numa dessas festas com a galera da faculdade, no meio do ano, a Samantha conheceu Rogério, amigo de infância do Rodrigo. Eles eram da mesma cidade do interior, tal, mas o Rogério fazia outra faculdade. Aí, gente, ó, é papo de burguesia, tá? Galera, os dois playboys eram um ano mais velho que a Samantha, eram brothers pra caralho. Rogério e Rodrigo eram figurinhas carimbadas nas festas, assim, todos os lugares na cidade, né? Só que o Rogério era, tipo, o oposto do Rodrigo. Pensa num cara feio. Ele era baixinho, gordinho, narigudo. Ele era feio. Ele era muito feio. Pensa aqui nas categorias que a gente usou para qualificar homem feio, tá? Baixinho, porque homem tem que ser maior, né? Pra te proteger na floresta, vai que é necessário. Ele é gordinho, então assim, não tem como amenizar a gordofobia colocando no diminutivo, não. É gordinho, aí parece que é fofinho, não sou gordofóbico. Então vamos lá. O cara era gordo, a sociedade odeia gordos, principalmente mulheres gordas, e eu sei muito bem disso. Ele era narigudo, então, nariz pequeno, fininho, é o narizinho certinho. Então, assim, Rogério reunia muitas características que colocam ele na categoria feio. Então, quando Samantha viu Rogério, ela não deu atenção porque ele era feio. Ele era feio, gente, vamos combinar. Mas ele caiu pra cima dela, matando, com um papo fantástico, vem de papo e vem de algo, de ó, cachaça, e entra tal, Samantha foi e beijou. E foi assim uma química incrível. E aqui, minha senhora, vocês pensam duas vezes antes de beijar a boca de um feio. Porque agora tá bom, beijou bem.
né? Aí depois você vai começar a desfilar no salão de mãozinha dada com homem feio. Eu vou te julgar, tá? E depois você ainda vai se humilhar para homem feio quando der errado. Já fez esse panorama aí? Tá valendo a pena? E Rogério era feio, mas ele sabia da coisa. O bicho tinha borogodó e tinha energia sexual. E, ó, gente, vocês me desculpam, mas energia sexual com gente feia não dá pra mim mais, não, tá? Porque eu nem exijo que ninguém esteja no padrão de beleza, mas em pleno 2026 não tem como ser feio. Não tem mais, tipo, não tem jeito. Tem tantas identidades possíveis e de lugares diferentes para ser feliz. Aí, se você quer gastar a sua vida barangando o estilo dos outros, aí é ruim mesmo. Se você arrumar o seu, você vai conseguir ser bonito. Bonita, tá? Baranga, chata, feia. Então, assim, o Rogério era feio, não precisava, mas ele era. E a gente só deixou ele passar e pegar a Samantha porque ele tinha borogodó e era de família influente. Quando a Samantha ficou com ele no início, ela não deu muita moral e nem transou com ele. Mas ela era amiga do Rodrigo e numa dessas caronas aí que ela pegou, ela descobriu que ele era um super partidão. Que a família tinha um negócio regional grande, era um sobrenome conhecido. Todo mundo tratava ele como autoridade. Plim, 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 bem-vinda, princesa! Avisa a família que você vai desencalhar. Você acaba de encontrar o seu príncipe. Ei, princesa! Vamos ao currículo desse partidão. O pai do Rogério cuidava de um negócio no interior. Então a família era bem de grana e o Rogério tinha ido para a capital só para estudar. E o combinado com o papai é que ele retornasse para o interior depois de formado. Aí, no último semestre da faculdade, ele conheceu Samantha. Aqui é importante dizer que o Rogerinho quase jubilou a faculdade, porque ele não queria voltar para o interior de jeito nenhum. Aquele seria seu último ano na capital. Oh, pobre homem rico. Então, o Rogério conhece a Samantha no último semestre, antes de voltar para o interior, e ela é uma mulher foda, linda, toda determinada, escolarizada e tal. Só que meio inexperiente na vida, né? E de coração partido, de uma forma romântica. E a química entre os dois bateu ali, então, uai, por que não casar? Uai, deu química, vão, uai, casar, né? Lembra? Por que não? Lembra que Samantha ainda estava com dor de cotovelo do outro relacionamento, que ela quase ia casar? Pois é, então. Aí ela beijou, pode ser que eu encontrei um substituto pro meu plano aqui, né? E o Rogério, ele era feio, mas ele tinha lábia e tinha grana. E ele começou a ir atrás dela. Vamos encontrar, vamos no shopping, vamos sair para jantar. Nada de vamos pra balada, curtir. Então ele deu um tom mais casalzinho, assim, sabe? Aí um belo dia ele manda um buquê de flores na faculdade da princesa. Ela foi exposta a esse ridículo, mas ela achou bonitinho, tá? Ela achou. Samantha achou. Né? Na época ela não entendia que tudo aquilo era jogo de poder, força, domínio, o puro suco da masculinidade. Aí ela começou a achar legal, né? Começou a ficar com o Rogério na frente da galera da faculdade. O Rogério morava num apartamento, morava sozinho na capital, um apartamento super transadinho, assim, bem localizado, tá? Um AP era pequeno, mas tinha uma banheira de hidromassagem. Aham. Tá nos seus planos aí um homenzinho com a banheira de hidromassagem na casa? Qual a sua classe, trabalhadora? Qual a sua classe? Tá, vamos lá. Aí o Rogério vivia fazendo festa no salão de festas do prédio dele. E um dia a Samantha foi pra casa dele, aí eles transaram. E aí foi, né? Então, foi o evento. Sentou gostoso. Rally rola de final todo. Chegar na sexta, voltar pra casa domingo de noite, ficar toda assada, entendeu? Essa parte, né, gente, não é boa, não. Aí, enfim, era só parar para ir no banheiro, pedir comida no delivery, volta pra cama e transa, e é isso. E é isso, a banheira quase quebrou, tá? Aí o coração sofrido de Samantha e o Grelo começaram a pensar, bem, meu substituto, né? E aí ela começou a ficar apaixonadinha.
Aí o ano foi acabando, o prazo do retorno dele para o interior foi se aproximando. E esse jovem herdeiro tinha que voltar para tocar os negócios da família. Ele nunca peitou seu pai de frente, porque como o negócio da família dava grana, tinha que tocar o negócio da família, né? É isso. Não tinha como desagradar papai. E aí, o Rogério já tinha descoberto o caminho da capital, já tinha viajado para fora do país, quase jubilou da faculdade, mas e a coragem de falar não para papai? Gente, é o seguinte, é apenas um patriarca por vez, tá? Como ousaria Rogerinho falar não para papai? Não tem como. E aí, nesse meio tempo, a Samantha já estava ficando louca, insana, porque nesse rally rola de altíssima qualidade, eles já estavam quase morando juntos, né? Lá nesse apartamento do Rogério. Ela experimentou coisas sexuais entre duas pessoas que nunca achou na vida que iria fazer. Amiga, por favor, me conta. Nota mental aqui para você me contar, tá? Vou cruzar minhas pernas aqui com muita dificuldade, por causa da hernia, mas vamos lá. E aí, na cabeça puritana de Samantha, como assim ele vai me largar e vai retornar para o interior? Como assim ele não vai encarar o seu pai e o mundo todo para ficar comigo? Não acredito. Aí Samantha começou a descobrir algumas notícias do interior, né? Informações meio soltas, que aí ela confrontava Rogério, né? Parece que ele tinha uma ex-noiva, um noivado assim e tal, que tinha durado 8 anos e que tinha terminado há algum tempo, parecendo distante. 8 anos, né? No interior. Distante. Aí ele falava assim. E o Rodrigo, o Miguxo, sabia de tudo, mas ele nunca falou com Samantha, porque sempre protegeu o brode dele, né? Mesmo com a história da noiva, a Samantha não deu muita bola. Ela estava vivendo a sua paixonite sexual, entendeu? Pensou, gente, se for para casar, se for para casar, se for para casar, que eu case, né, com alguém que eu vou transar todo dia e viver aventuras sexuais loucas. Bora transar e ser feliz. Se for para casar, então, assim, se for para casar, mas você ainda não está considerando que não tem necessidade de casar, não é mesmo? Né? Pode fazer isso tudo aí e ponto, e não precisar casar. Já tá podendo, Samantha. Eu tô colocando minha bruxa perto aqui para pegar o microfone. Mas acaba que Rogério voltou para o interior, que ficava a 900 quilômetros distante da capital. E começou aquele vai e vem danado no início, que ele ia para a capital. Aí depois começou o momento de Samantha ir para o interior, tá? Ela perdeu as contas de quantas vezes pegou um ônibus na capital sexta-feira à noite, fazia 900 quilômetros para poder chegar no sábado de manhã e retornava domingo na noite, né, para poder chegar na capital e trabalhar direto, sem descanso. Tá valendo a pena, bruxinha? Tá valendo a pena, minha senhora? Diga aí, o que sua experiência tem a dizer? O que sua experiência tem a dizer? Eu não sei como que vocês arrumam tempo para essas coisas, não. Eu não dou conta de apaixonar com coisa que não é prática, sinceramente. Pode até acontecer, mas na hora que eu vi que é difícil demais, falei, não quero não. Tô sem tempo, irmã. Mas o negócio é que Rogério tinha uma lábia danada, né? Quando ela chegou no interior, a primeira vez foi tipo um evento na cidade. Todo mundo sabia que a nova namorada da capital do Rogério já tinha chegado na cidade. Ele voltou a morar com os pais, né? E quando ela chegou na casa da família, a mãe de Rogério colocou Samantha para dormir no quarto de visitas. Porque era uma casa de família. E mesmo que ele invadisse o quarto de Samantha de madrugada, era uma casa de família. A sogra, uma mulher muito bonita, elegante, fina, inteligente, muito rígida e exigente com o filhinho mais velho dela, controladora da moral e da santidade das mulheres. Porque é isso que mamães fazem, controlam os corpos das meninas e protegem seus filhinhos. Se eu tô errada, vocês me falam aí, tá? Beijo. Mas tá. Aí agora o filhinho formado na faculdade com canudo para tocar os negócios da família. A mãe via Samantha como uma interesseira de marca maior. O sogro era de boa, mas é pessoa, né, gente? Só entra com dinheiro.
Mas a sogra, né? E foi pela sogra que ela descobriu do noivado anterior com uma menina do interior que tinha terminado há menos de 6 meses. Ou seja, concomitante com Samantha. Sim, a sogra fez questão de contar. Ela fez de maldade? Ela fez de maldade, mas foi a sogra que te mostrou o mentiroso do filhinho dela. A sogra te mostrou aí, viu, Samantha? Então, a família tinha sobrenome importante, era conhecida na cidade, eles faziam muitas festas, aí começou a acender aquelas luzes vermelhas na cabeça de Samantha. Traição, sogra possessiva, alcoolismo. Mas ela estava muito apaixonada e queria continuar transando loucamente. Rogério só respondia transando muito bem e dizendo a Samantha que ela era incrível, que ele amava ela, que ela era única na vida dele. E ela começou a perder o controle da relação e pensou: achei a tampa da minha panela, achei. Como é fácil manipular uma mulher. Na verdade, qualquer pessoa faz isso, né, gente? Encontrei meu príncipe, ele tem um reino, eu serei uma princesa incrível e nada mais importa. Na terceira ou quarta viagem para o interior, ela teve uma ideia muito doida. Aham, Samantha teve, muito doida. Tomou coragem, comprou na capital um par de alianças, colocou na caixa pequena em várias caixas menores, até uma de 1 metro. Ó, caixas maiores, até chegar numa caixa grandona de 1 metro. Pegou? Uma caixa de 1 metro. Aí dentro dessa caixa tem uma menor, tem uma menor, tem uma menor, até chegar uma menorzinha que tem o quê? Alianças. Aí ela levou no bagageiro do ônibus, como uma grande encomenda, 900 km. Aí na chegada, no quarto de visitas, escondido da sogra, 7 horas da manhã, sexo. Sexo. Os mulheres estão precisando transar mesmo, gente, verdade. Depois do sexo de boas-vindas, após 900 quilômetros, às 7 da manhã, Samantha pediu Rogério em casamento. Depois de embrulhar a aliança em muitas caixas. Ela pediu em casamento um homem feio. E aí ele ficou super sem graça, né? Mas não sabia o que dizer. Então ele disse que o quê? Sim, mas que relacionamento precisava amadurecer um pouco, que eles iam chegar lá, e as alianças foram guardadas, né? E aí Samantha pediu um homem feio em casamento, e ele respondeu: calma, respira. E a Samantha nem achou ruim, ela entendeu, porque queria aquele homem de qualquer jeito, mostrou que veio para ficar e que falava sério. Algum tempo depois, no churrasco no salão de festas do prédio lá na capital, Rogério pediu a Samantha em casamento. Aí ele ajoelhou muito bêbado no meio da multidão, multidão não, das amigas. Aquela música Boate Azul, e fez o pedido na frente dos amigos, inclusive do Rodrigo. Aí a Samantha ficou o quê? Feliz, né? Porque ela estava conseguindo o que ela queria, que era o quê? Casar. Aí quando ela voltou para o interior, depois dessa festa com a aliança no dedo, a relação com a sogra ficou mais ruim ainda, né? Elas eram tipo da mesma área profissional e a sogra era super frustrada porque fazia nada, era só primeira dama, não trabalhava e ficava lambendo filho. Aí ela começou a jogar a Samantha para baixo. Ah, você não pode seguir essa profissão porque ela é ruim. Você vai ser infeliz, pagar mal. A sogra insistia em não aceitar nada que vinha da Samantha. Aí, quando descobriu que estavam noivos, ela não conseguiu falar uma palavra, ficou muda de tão brava que ficou. Gente, esse tipo de mãe aqui não quer que o filho case porque é ela a mãe que é a esposa dele. Você não entende isso, não? Ela espera que ele a trate do jeito que nem o marido tratou ela. Né? Ela fez esse menino para poder ser uma manifestação do ego dela, do projeto dela. Entendeu? Então, é isso. Esse tipo de relação de mãe e filha aqui não vai dar certo para mulher nenhuma, não, tá? Se o homem não criou aí na vida estratégia de ruptura com a mãe, não vai rolar, não. Raramente eles fazem isso. E aí o Rogério se dizia uma boa praça, um cara simples, de família. Só que relacionamento monogâmico à distância, para quem tem fogo no cu, não funciona, né? E aí começa a acontecer que a Samantha foi ficando muito doida de ciúmes, né? Sempre tinha umas festas, camarotes, bebidas. E a mulherada local caía em cima de Rogério. Porque ele era feio, mas tinha dinheiro e tinha status.
Que mais que uma mulher pode querer? Que mais? Samantha toma vergonha na sua cara porque você conheceu o príncipe na balada. Agora você quer que ele fique amarrado na sua saia, minha senhora? Você é só uma buceta na infinita possibilidade de bucetas que existe no mundo de um homem branco rico. Só que aí Samantha começou a pressionar Rogério para casar. E ele dizia que estava fazendo poupança da mesada, entendeu? E não valia a pena sair da mansão de papai para morar de aluguel. Força, irmão, força. Eles continuaram esse lance por telefone, se vendo quanto possível, faziam sexo por telefone. E ele ligava bêbado, né? E estava se tornando um alcoólatra. Uma cidade pequena, sem nada para acabar com o tédio de um homem branco, rico, né? Então ele estava ali contra a vontade dele para tocar os negócios de papai. Então a Samantha começou a ter crises possessivas à distância, surto, gente. Ela reconhece que ela se tornou uma pessoa agressiva e assediadora. Ela ligava para os amigos que conhecia na cidade para saber dele, quando ele não atendia o telefone. Ela mandava mensagem de texto várias vezes ao dia, ligava várias vezes, ficava louca quando ele não atendia. Fernando maluca! Um exemplo. Um dia ia ter uma grande festa no município, né, que ia coincidir com uma festa de formatura da amiga dela, uma grande amiga dela, né? A festa ia ser de sexta a domingo, e a Samantha começou a ter crise de ciúme, pegou o carro de um amigo emprestado, e na fúria do ciúme ela dirigiu 900 quilômetros sozinha, de madrugada, tremendo, virando à noite para chegar no sábado de manhã. Ela lembra que ela estava tão transtornada que numa curva quase perdeu o controle do carro por alta velocidade. Ela deu um perdido na festa de formatura da melhor amiga, com convite individual e tudo. E lógico, depois a amiga ficou muito puta por ter sido trocada, né, por uma festa que tinha todo ano por um macho. E é isso, mulherada. Não perdoa a maluca que prioriza macho diante de coisa importante de amiga, não, né? Quer trocar todas as relações que você construiu ao longo de sua vida por causa de um macho? Troca. Não é pra ver chorar pitanga aqui, não. Tá? Então, na festa, a Samantha chegou lá na festa, não aguentava ver as mulheres se jogando em cima do horror. Todo mundo. Por que você não afogou elas, Samantha? Mata elas. Vocês merecem viver esse culto de fadas monogâmico. Mata elas. Aí, né, gente? E aí, nisso, ela foi descobrindo que Rogério bebia todos os dias, a ponto da sogra, que não gostava da Samantha, em uma das últimas viagens dela, né, para o interior, reconheceu que Rogério estava com problemas e veio pedir ajuda da Samantha para cuidar de Rogério. Atenção, atenção, mulheres! Precisamos de reforços. Rogerinho precisa de cuidados. Precisa de cuidados e mamãe não está dando conta. Precisamos de reforços. E aí a princesa Samantha, tão maternal, se sentiu meio vingada da sogra. Sentiu vingada. Duas mulheres brancas escolarizadas da elite disputando importância no coraçãozinho do homem Rogério. Rogério é um homem esse que só respeita homem papai, a quem teme, idolatra e se submete. O roteiro dramático da burguesia brasileira. Mamãe Samantha que ama o Rogério, que ama papai, que ama a si mesmo. Entendeu? Quem será a mais importante? Quem será aquela capaz de salvar a Rogerinha do alcoolismo? Peguem seus batons, mulheres, peguem, organizem seus dotes, seu currículo de terapeuta e vamos brigar pelos cuidados de Rogerinho. Vamos brigar. O playboy alcoólatra do Rogerinho foi se afundando. Ele e Samantha começaram a brigar muito. No meio desse tempo, uma amiga da Samantha chamou ela e o Rogério para serem padrinhos na capital. Aí o Rogério chegou na cidade. Aí, o mesmo dia do casamento, né, assim, antes da Samantha ir arrumar, Rogério chegou para ela, o homem feio chegou para ela e falou: olha, eu gosto muito de você, mas eu quero acabar com o noivado. Para mim não vai ter como. Quero só namorar. O homem feio terminou com o noivado, tá? E aí ele decidiu que ia honrar o compromisso, foi padrinho com ela, tá? E aí ficou lá aquela cerimônia, ouvindo sobre amor, sobre família, mas o rompimento do noivado tinha rolado, tá? Aí a Samantha me disse que ela nunca se sentiu tão humilhada na sua vida, mas ela não tinha forças para ficar longe desse homem. Samantha tá aqui
agora humilhada por um homem feio, tá? Vamos lá. Continuaram namorando, só que sem aliança. Samantha estava arrasada, mas aceitou, né? Que a Dondoca viu que as coisas não iam ser do jeito que ela queria e optou por continuar com o príncipe dela de outro jeito mesmo. E nesse ponto aqui a gente sabe que a Samantha estava errada, né, gente? Não estou falando que o Rogério é certo, mas Samantha também não foi flor que se cheira. O cara não é obrigado a casar, isso é ponto. E ela força. Só que ele, muito homem, passa mel, não corta, então. Aí, até que, de repente, o Rogério voltou para a capital, né, para passar o Natal com Samantha, e aí ela definitivamente acabou com o relacionamento, né? Ela não servia para ser noiva, então não servia para ser namorada, ela amava ele muito, mas ela reconhecia que não tinha condições psicológicas de ficar com ele, porque ela reconhecia que tinha virado uma pessoa ruim ao lado dele. Olha essa mulher. Esse duplo twist carpado que a gata terminou com ele pelo bem dela mesma. Não é legal? Porque não era exatamente o que ele fazia, mas como ela adoecia na relação com ele. Ela estava, gente, obcecada. Ela estava obcecada. Um plano, castelo, príncipe, foda, para ela era uma coisa gigante. Para ele era só um rolê. Legal, né? E aí ela vai endoidando nas expectativas que ela cria e ele não corresponde, né? E aqui eu nem acho que ele é um vilão de nada, foi só um homem existindo em suas vontades até o momento que o bundão criou coragem e terminou o noivado, que não devia nem ter aceitado, né? Pro mundo dos bundões, ele até foi forte, ele terminou com uma mulher que é braba do tipo de comprar aliança e pedir em casamento, depois de embrulhar em várias caixas e viajar 900 km. Ai, gente, maneira do feminismo, maneira, tá? Então ela é uma feminista em cápsula de madame, né? O cara deve ter ficado apavorado. E a Samantha não queria ser essa pessoa que ela tinha se tornado. E ponto. Entendeu? Então ela terminou, depois saiu no Natal, viajou, tal. Aí no carnaval o Rogério apareceu na capital e logo já chegou procurando Samantha e ela falou: "Não". Maravilhosa, manteve. E aí o mundo dá voltas, não é, minha senhora? E onde há fumaça, há fogo. Depois que eles acabaram de vez, a Samantha veio descobrir que Rogério já estava com outras pessoas antes de terminar com a Samantha. A Rosaninha, Rosana. Óbvio, né, Samantha? Óbvio, antes da Rosana aparecer, a gente já sabia que ele estava te traindo. Vocês não sabiam? Um homem branco rico no interior não tá te traindo? Tá bom. A Samantha me diz que a doideira dela tinha a ver com a intuição de mulher, aquela fúria, aquele amor possessivo. A Samantha não enxergava, mas o ciúme estava lá na intuição dela. Ela sabia que tinha trem ali, entendeu? E com a Rosana, né, a nova namorada, o Rogério alugou um sobrado e foi morar com ela, né? Foi morar com ela. Ele estava juntando a mesada, agora gastou com Rosana. E aí a Samantha seguiu a vida achando que o problema era ela, o que a Rosana tinha, não tem. E esse relacionamento na vida da Samantha foi muito traumático. Porque foi o momento que ela chegou no fundo do poço com relacionamentos. E decidiu que nunca mais ia se dobrar por ninguém, como ela fez por aquele homem, tá? Ela fez por ele coisas que ela não fez por ninguém. E ela arrepende amargamente. Passados uns 2 anos, né, a Samantha recebe uma ligação de quem? Rosana. Porque o feio deu um pé na bunda de Rosana e botou ela para fora da casa. Sim. A Rosana sabia, sabe-se lá por quê, né? Que a Samantha era uma mulher foda, e aí ela ficou meio sem saber o que falar, mas acabou acolhendo a Rosana, que estava desequilibrada. A Rosana estava desequilibrada psicologicamente em razão da sua relação com o Rogério. E ela não sabia o que fazer. Então veja aí, outra mulher ficando doida por causa de macho. Tá bom? Tá pra você? Aí elas conversavam tranquila e longamente, umas 2 ou 3 vezes, cada uma contando a sua história com o abençoado alecrim dourado, emocionalmente irresponsável. Se acolheram entre si e, ao final, Rosana ainda enviou para a casa da Samantha, como um gesto de amizade e apoio, um presente. Um presente. Mas a verdade é que é patético ver vocês duas fazendo grupo de apoio para superar o homem feio. Tá?
presentes à parte, eu acho essa parte chata. Enfim, a Rosana também foi trocada por outra mulher, óbvio. Enquanto tiver mulher para gostar de traste, vai ter traste, vocês me desculpam, né? Porque a exceção da traição, né? Que a sociedade fala que trair é errado, então vamos assumir que ele fez errado, porque ele traiu mulheres. Mesmo que todo homem faça isso, e os que não fazem, mas quando quiser fazer, vão fazer, e tá tudo bem, não dá nada para eles. Então, tirando trair, eu interpreto que a única coisa que o Rogério fazia, que eu acredito que faz as mulheres acharem que ele é um irresponsável emocional, é que Rogerinho é um homem branco rico. E que, portanto, ele pode fazer o que ele quiser, fazer com qualquer mulher, desde que não desagrade papai. Rogerinho está apenas sendo um homem branco rico e fazendo o que ele quer fazer na hora que ele quer fazer, sendo tutelado por todas as mulheres que passam na vida dele. Ninguém é especial na vida de um homem branco rico. Ninguém é especial na vida de quem tem tudo. Se o cara conseguiu ser homem branco e rico, ele não tem qualquer limite. Ele pode não querer ser um otário, mas se ele quiser, ele tem tudo para foder sua vida. Né? Então, você quer princesa em especial, ser a mulherzinha de um homem que pode tudo? Esse cara é apenas o pior tipo de homem para se estar, né? Mas enquanto tá bom, né, princesa? Delícia. Mas aí começa a contrariar o homem branco rico daquela família importante. Contraria ele. Escolhe esse projeto sabendo com o que vocês estão lidando, tá? Você depois vem aqui choramingar no feminismo. Mas tá, Rogério, para mim, apenas feriu a expectativa das princesas. Porque mulher não pode ver um herdeiro que quer casar. É isso. Então ele foi sendo o homem branco rico, o herdeiro que ele é. A mulherada não gostou, porque ele não ofereceu monogamia para ninguém. Todas disputaram para entrar ou permanecer na dinastia Rogerinho. E Rogerinho apenas com tranquilidade, operando todos os privilégios e acessos que ele tem com todas as mulheres que passaram na vida dele. É isso, gente. Porque, obviamente, nenhuma delas é especial. Ele é um homem branco rico. Qualquer mulher entedia, qualquer mulher. Eu já estou entediada só de pensar que essa foda boa aí foi com homem feio. Não supero isso até agora, não superei. Então, assim, para todas, gente, o Rogerinho não vale o esforço, tá bom? Hoje ele é casado com a terceira mulher que tem 3 filhos, por óbvio, é uma bela esposa, recatada e do lar, que não trabalha. Rogério, em 2026, é legendário e prega amor pela pátria, Deus e família. Samantha seguiu sua vida e não precisa frequentar o culto das esposas de legendário, né? Imaginou lavar aquele uniforme laranja? Ah! Samantha fala que pelo menos ela transou, gente. Transou e transou demais. Adquiriu safadezas que seguiu praticando com outros bofes na vida e que Rogerinho segue praticando com vários machos em cima da montanha. Daí eu falo, mas se não fosse ele, seriam outros, né, Mona? Você já parou pra pensar nisso? Porque pra mulher, tipo assim, um cara fode bem é ele. Sai monogamia, sai monogamia, sai. Sai monogamia, sai desse corpo que não te pertence. Não existe nenhuma outra possibilidade de ter outro cara que seja igual ou melhor que Rogério, que é feio, inclusive. Vamos logo casar aqui e garantir que essa foda será apenas minha. Samantha me diz que hoje aprendeu que bons relacionamentos se constroem com limites claros. Hoje, acreditem, ela não sente ciúmes, pois entende que ninguém tira seu potencial e que uma boa vida sexual não sustenta relações prejudiciais. E você, gente, você concorda com Samantha? Você concorda com ela? Você já foi tóxica? Me manda sua história de tóxica. Quero saber se tem mais gente doida aqui igual Samantha. O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. Me alimentem de histórias e saiba, a brava é gulosa.